Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de dezembro, sábado, somos convidados a celebrar este caminho de preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro sábado de mês, aprendendo daquela que, primeiramente, soube esperar em Deus a vinda do Salvador. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 10, versículo 1, versículos 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar então hoje, o primeiro sábado do mês, e celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado, é ter a oportunidade, neste contexto do Advento, a aprender daquela que, em primeiro lugar, soube vivenciar o Advento. A Sagrada Família de Nazaré, poderíamos assim dizer, Maria e São José, foram aqueles que confiaram no amor de Deus e souberam esperar nele a expectativa de Jesus, a vinda do Salvador ao mundo. Portanto, Maria Santíssima, junto a São José, foram os primeiros que celebraram e vivenciaram o Advento. Todas essas realidades da graça de Deus que nós ouvíamos hoje pelo meio do Santo Evangelho, com toda certeza se configura a vida de Nossa Senhora. Jesus que sai às sinagogas para ensinar, sai para anunciar a todos a boa nova do reino, o evangelho do reino, e curando todo tipo de enfermidade. Logo em seguida, ele envia os discípulos para que possam ir ao encontro das multidões, porque Jesus se compadece. Jesus observa as multidões e percebe que elas são como ovelhas que não têm pastor, cansadas e abatidas. É diante deste cenário que nosso Senhor Jesus Cristo encaminha os discípulos e a cada um de nós. Vale recordar que Nossa Senhora é a primeira discípula do Pai. É aquela que procura vivenciar esta entrega total de amor, acolhendo nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza, ela também observava esta realidade de pessoas que viviam como ovelhas sem um pastor, cansadas e abatidas sob o peso, então,
das dificuldades. É isso que impulsiona Maria a ir ao encontro de sua prima Santa Isabel, para ajudá-la, para cuidar dela, pois a palavra nos diz, ela estava em idade avançada e estava esperando então São João Batista. Já era o 6º mês daquela que era considerada estéril. Maria não se acomoda, mas ela se coloca a caminho, vai ao encontro daqueles que mais necessitam. Ao suplicar então e enviar os discípulos, falando que esta messe é grande e os operários são poucos, por isso somos convidados a insistir na oração e suplicar para que possam ter mais operários. Jesus diz então aos discípulos, dando-lhes poder para expulsar, encaminha então a esses que estão como ovelhas sem pastor e dá o poder de expulsarem os espíritos maus, para curar todos os tipos de enfermidade, enfim, o Senhor que encaminha para então viver esta graça, primeiramente as ovelhas perdidas de Israel, mas depois, posteriormente, a todos. O Senhor vem ao encontro de todos nós. Mas como isso é possível? Como os discípulos conseguiram vivenciar esta realidade? Sobretudo, guardando a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus estava com eles a cada momento. É o próprio Deus que confirma aquilo que anuncia pela palavra. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Maria Santíssima soube melhor do que ninguém viver este caminho de entrega, de confiança e amor total a Deus. Peçamos a ela a graça de celebrar bem este advento em preparação para o Santo Natal. E o nosso coração seja o lugar aonde, desde este momento, possamos ir gerando Cristo em nós e para todo o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.